Hora H, com Ailton Medeiros. As contas de 2015 da Prefeitura de Marília continuam sob apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O parecer do Ministério Público é pela desaprovação dessas contas, mesmo depois da defesa pessoal que o ex-prefeito foi fazer no tribunal em São Paulo, demonstrando assim o tamanho da preocupação dele com essa questão. Em relação aos débitos com o IPREM, Vinícius jogou a culpa na crise econômica. Eu herdei 10 milhões de reais de dívidas do Instituto de Previdência. Isso foi reparcelado para que eu pudesse dar continuidade e obter as certidões necessárias para a obtenção de convênio. Ao mesmo tempo que fiz o reparcelamento, pagamos também as parcelas ordinárias do Instituto de Previdência. Evidentemente, com o aprofundamento da crise em 2015, isso tornou-se praticamente impossível, né, diante das dificuldades financeiras que todos os municípios do Brasil passaram, inclusive apontando diversos problemas em relação a esse item, por diversos municípios do Brasil. A relatora do processo de Marília enumerou todos os problemas e irregularidades apontados no exercício de 2015 do ex-prefeito Vinícius Camarinha. E a lista é grande. As contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Marília, a instrução de ATJ e Ministério Público de Contas caminham pela emissão de parecer desfavorável, mesmo após o complemento de justificativas. Eu passo aos principais aspectos apontados. Insuficiente aplicação de recursos na educação. A instrução da matéria revelou que o município aplicou tão somente 24,07% dos recursos advindos na arrecadação e transferência de impostos à educação. Irregularidade no recolhimento dos encargos sociais. A inspeção registrou que a administração encontrava-se em débito com os recolhimentos próprios ao regime próprio de previdência social, referentes ao período de fevereiro a dezembro de 2015, em montante de R$ 17.484.263. Além disso, havia em seu tempo pendência de solução quanto aos aportes ao fundo financeiro administrado pelo IPREM, Instituto de Previdência de Marília, no montante de R$ 29.911.570, compreendendo o período de março de 2014 a março de 2016. A instrução apontou também um desequilíbrio fiscal, marcado pelos resultados orçamentários e financeiros negativos. No que se refere à execução orçamentária, houve um déficit de 6,10%, houve um aprofundamento do resultado financeiro, um déficit bastante acentuado, uma vez que superou um mês de arrecadação. Esses são os principais pontos destacados pela fiscalização. Vinícius tentou driblar o déficit orçamentário com a justificativa de que não fez obras gigantes nem recebeu os repasses federais que esperava. Em relação ao déficit, Excelência, em momento nenhum, na minha administração, nós realizamos obras faraônicas, nós realizamos qualquer tipo de investimento que ultrapassasse os limites, ou nós ultrapassamos o limite com gasto de pessoal. Houve, na verdade, em 2015, excelentíssima senhora relatora, um grande esforço político de minha parte de buscar convênios com o governo federal. PACs de saneamento, recursos do Ministério do Esporte, recursos na educação, recursos para a saúde. Grande parte desses déficits são frutos de convênios de recursos que não vieram para a Prefeitura. E nós tínhamos a instrução de não cancelar o convênio por conta, não cancelar o empenho, por conta do convênio já estabelecido com o governo federal, Caixa Econômica, e isso gerou uma certa confusão. O então procurador-geral do município também reforçou a defesa do ex-prefeito Vinícius e acabou fazendo uma proposta pouco convencional aos membros da corte. A nossa intenção seria que, se constatado esse equívoco, que retirasse esse valor das contas de 2014 e fosse alocadas para as contas de 2015 da educação. Caso Vossas Excelências entendam dessa forma, é importante falar que não vai alterar a conta de 2014.
Se retirar esse valor de R$ 4.478.477 das contas de 2014, ainda assim ela vai estar com 25,7%, mais ou menos. E se for alocado para o valor da educação, para o gasto com a educação no ano de 2015, atingiremos também, né, o artigo 212 da Constituição com acima dos 25%. A manifestação do representante do Ministério Público de Contas derrubou cada um dos argumentos de Vinícius e do então procurador da Prefeitura e manteve a reprovação das contas de 2015. A manifestação do Ministério Público vai procurar refutar os principais argumentos que foram trazidos pelo senhor prefeito, pelo procurador, e logo no início da exposição foi demonstrado uma tentativa de afastar as falhas no suposto histórico de crise ao longo de 2015. E nessa crise de 2015, eu acho que ela não poderia servir para refutar o cumprimento das exigências legais e constitucionais, porque a própria LRF, por exemplo, prevê uma série de mecanismos que poderiam ser aplicados de modo a evitar a progressão de uma dívida que já é existente. Por exemplo, o artigo 9º fala em contingenciamento de despesas. No momento algum no relatório, há notícia de um contingenciamento que pudesse fazer frente à crise que despontou no exercício de 2015. O ponto polêmico, né, em relação à educação consiste no cômputo do resto a pagar processado ou não processado. Se, nas contas de 2014, as despesas foram consideradas porque foram devidamente processadas, não há possibilidade de serem contabilizadas no exercício de 2015. O Ministério Público de Contas entende que as despesas processadas que foram liquidadas, processadas em 2014, a elas pertencem, não podendo haver uma dupla consideração dessas despesas. O senhor prefeito municipal alegou que não foram realizadas obras faraônicas e que, ao longo do exercício de 2015, ele procurou buscar transferências de recursos federais. Em relação a essas obras faraônicas, o Ministério Público tem a dizer que o que realmente preocupa são as despesas correntes. Mas, porque as despesas de capital com obras faraônicas, pelo menos trariam um investimento que implicaria um crescimento do patrimônio municipal. Por outro lado, o Ministério Público verificou, nas contas de gestão, uma série de apontamentos que implicaram a majoração das despesas correntes. Por exemplo, pagamento indevido de horas extras, que vem numa continuidade desde outros exercícios anteriores, pagamento de planos de saúde para servidores públicos, cessão de servidores e, mesmo com a cessão de servidores, a municipalidade tem persistido com pagamentos dos respectivos salários. Vale dizer, ela sabia de um histórico de déficit orçamentário, de déficit financeiro, mesmo assim persistiu na cessão de servidores, mantendo o pagamento de servidores. E, com isso, majorando as despesas com o pessoal. Bom, agora é aguardar a decisão final do Tribunal de Contas em relação a essas contas de 2015 da Prefeitura de Marília. E por que Vinícius está assim tão preocupado? Simples. A desaprovação dessas contas pode acarretar a inelegibilidade política do ex-prefeito. E aí, adeus eleições. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.